Cláudia Gimenez. Aos 63 anos, uma insuficiência cardíaca calou a voz que fez o Brasil rir. Cláudia Gimenez passou seus últimos minutos sozinha em um quarto de hospital, com o ar-condicionado zumbindo no teto, os tubos serpenteando pelo braço e o monitor desenhando picos cada vez mais rasos. Era 20 de agosto, e os médicos já haviam baixado os olhos, porque sabiam que aquele coração, o mesmo que resistiu a um tumor, a 5 pontes de safena, a 4 stents, a uma válvula sintética e a um marca-passo, estava entregando os pontos. De repente, o aparelho apitou pela última vez, e a linha verde se esticou no silêncio. Mas a história de Cláudia Gimenez não termina com um bip, porque antes daquele silêncio ela ensinou o Brasil a rir, brigou com a Globo, desafiou a morte e amou sem rótulos. Neste vídeo, você vai descobrir o motivo real por trás da demissão que abalou a TV. Vai entender como ela sobreviveu a um câncer, a um infarto, a 5 pontes de safena, a 4 stents, a uma válvula sintética e a um marca-passo, para continuar no palco. Vai conhecer a vida amorosa secreta que ela viveu com a alma gêmea e com o galã mais novo da época. E ainda vai se surpreender com os trabalhos que ela fez no cinema, na dublagem e nas novelas, que pouca gente conhece. Se você quer entender como uma voz pode ecoar mesmo depois de silenciada, dá o like, inscreve-se e compartilha com quem ama essa guerreira, porque a verdade sobre essa lenda vai te prender do começo ao fim. Aperta o play e vem comigo. Cláudia Maria Patitucci Gimenez não nasceu pronta. Ela foi forjada no fogo do subúrbio carioca e na dor silenciosa da perda. No dia 18 de novembro de 1958, no Rio de Janeiro, ela veio ao mundo como a caçula de 4 irmãs. E logo cedo, aos 11 anos de idade, a morte precoce do pai a jogou no centro de uma realidade dura, onde o humor não era apenas um dom, mas uma armadura de sobrevivência. Enquanto as outras meninas sonhavam com príncipes encantados, Cláudia descobriu que fazer os outros rirem era a única forma de suportar o peso do mundo. Em 1978, com apenas 20 anos, ela subiu no palco do teatro e estreou profissionalmente como a prostituta Mimi Bibelot na lendária Ópera do Malandro, de Chico Buarque. E foi ali, suando sob os refletores, que um olheiro da TV Globo a enxergou e a arrancou das coxias para a fama. No ano seguinte, em 1979, ela estreou em Malu Mulher. E dali em diante, passou 12 anos no Chico Anísio Show e 4 anos no Viva o Gordo, ao lado de Jô Soares, aprendendo com os maiores monstros sagrados do humor nacional que a comédia de verdade não precisa humilhar ninguém para ser engraçada. E foi nesse caldeirão de criatividade e improviso que a artista que o Brasil viria a amar foi sendo moldada. Mas cuidado, porque por trás de cada sorriso ensaiado havia uma tempestade prestes a desabar. Foi na década de 90 que Cláudia Gimenez atingiu o ápice e gravou seu nome na história da televisão com personagens que transcendem o tempo. O primeiro deles, Dona Cacilda, a aluna mais atrevida e provocante da escolinha do professor Raimundo, caiu nas graças do público como uma bomba de alegria. E foi com essa personagem que ela comprou seu primeiro apartamento, fez sua primeira viagem internacional e, principalmente, imortalizou o bordão mais famoso da TV brasileira. Beijinho, beijinho, pau, pau. Um grito de guerra que atravessou gerações e que até hoje ecoa em estádios, festas e nas redes sociais como um patrimônio imaterial do humor. Mas ela não parou por aí, porque em 1996, com a estreia do humorístico Sai de Baixo, nasceu Edileuza, a empregada que era mais esperta que os patrões e que não engolia sapo de ninguém. E ao lado de Miguel Falabella, Cláudia criou uma das duplas mais eletrizantes e icônicas da história da teledramaturgia. A química entre eles era tão explosiva que o público simplesmente se apaixonou, e a audiência disparava a cada cena. Mas o que pouca gente sabe é que Cláudia participou apenas da primeira temporada do programa, em 1996. Porque no ano seguinte, o chão tremeu e tudo mudou.
Enquanto o Brasil ria às gargalhadas em frente à televisão, nos bastidores da Globo, o inferno pessoal de Cláudia estava prestes a ser aceso, porque a mesma voz que fazia o país gargalhar também sabia gritar, bater o pé e se impor como uma leoa ferida. Em 1997, Cláudia Gimenez foi sumariamente demitida do Sai de Baixo, e a notícia caiu como uma bomba atômica na imprensa e no coração dos fãs. Os motivos oficiais, frios e burocráticos, falavam em atritos com a produção, desobediência à diretoria, críticas ao texto e brigas com colegas. E a fofoca na época dizia que ela ficou 6 meses sem trocar uma palavra sequer com Marisa Hort. Mas a verdade é muito mais profunda e dilacerante. Cláudia, que havia trabalhado 12 anos com Chico Anísio e 4 com Jô Soares, 2 gigantes que nunca precisaram usar o peso dela como muleta para fazer graça, se recusava terminantemente a aceitar o que ela chamava de humor fácil. E ela mesma disse, em uma entrevista que parece um soco no estômago, em Sai de Baixo, eles usavam o humor fácil, chamavam a velha de velha, o burro de burro e a gorda de gorda. Isso não é humor, é humilhação. Ela se sentia violentada em cena com as piadas sobre o seu corpo. E em um dos episódios, quando sua personagem apareceu com uma cobra de estimação, ela improvisou e apelidou o bicho de Paivinha. Uma provocação direta e corajosa ao roteirista Cláudio Paiva, que ela considerava o principal algoz dos comentários gordofóbicos. Além disso, havia rumores de que ela estava com ciúmes do sucesso da personagem Magda, interpretada por Marisa Hort, e que as 2 atrizes ficaram 6 meses sem se falar nos corredores da Globo. O mais surpreendente, porém, é que anos depois, com a maturidade que a vida lhe trouxe, a própria Cláudia admitiu em uma entrevista franca: "Eu fui imatura, não soube lidar com a fama, achava que estava certa de tudo." Mas ela nunca, jamais, se arrependeu de ter levantado a voz contra o que considerava injusto, porque para ela, ser gorda não significava ser burra, nem ter que engolir sapo calada. E essa postura de ferro que lhe custou um emprego milionário na Globo é exatamente o que a tornou uma figura tão admirada e, ao mesmo tempo, tão temida nos bastidores da televisão. Agora me responda, e seja sincero. Você acha que ela estava certa em se recusar a aceitar piadas sobre o seu corpo? Ou, naquela época, ela deveria ter levado mais na esportiva para não perder o emprego? Essa pergunta vai dividir opiniões como água e óleo. E é exatamente por isso que eu quero que você pare agora e escreva a sua resposta nos comentários. Porque a história de Cláudia Gimenez não é apenas sobre comédia, é sobre dignidade, é sobre uma mulher que, em uma época onde o politicamente correto era apenas um conceito abstrato, ousou dizer um sonoro não ao que a machucava. E se você concorda com ela, compartilha esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essa lição de coragem. Depois da demissão que abalou a Globo, muitos achavam que a carreira de Cláudia Gimenez estava enterrada. Mas ela, como sempre fez, deu a volta por cima e mostrou que era muito maior do que qualquer novelo. Entre 1999 e 2001, ela integrou o elenco do Zorra Total, um dos humorísticos mais populares da época. E lá, ela deu vida a 2 personagens inesquecíveis: Glorinha, uma dublê de mãe de santo, vidente e psicóloga que atendia clientes pelo telefone, e Grace Kelly, uma empregada que sempre frustrava os planos amorosos do patrão Olavinho. E foi exatamente essa capacidade de se reinventar, de cair e levantar, que fez de Cláudia uma artista tão respeitada e admirada. Porque ela não se deixou abater pela demissão, ela usou aquela dor como combustível para mostrar que seu talento ia muito além de um único personagem ou de uma única emissora. Cláudia Gimenez, no entanto, não se limitou aos palcos e estúdios da TV Globo. Sua versatilidade a levou ao cinema, onde ela brilhou em produções memoráveis como Gabriela, Cravo e Canela, de 1983, Os Trapalhões no Alto da Compadecida, de 1987, e O Corpo, de 1991, um filme de suspense que lhe rendeu o cobiçado prêmio de melhor atriz no Festival de Brasília.
consagrando seu talento também nas telonas. Mas não para por aí, porque pouca gente sabe que Cláudia Giménez também emprestou sua voz inconfundível ao mundo da dublagem, dando vida à personagem Ellie nos filmes A Era do Gelo 2, em 2006, e A Era do Gelo 3, em 2009, levando sua comicidade para uma plateia infantil que nem imaginava que aquela mamute engraçada tinha a voz da Dona Cacilda. E para coroar sua brilhante trajetória, ela recebeu reconhecimentos importantes como o Prêmio APCA, da Associação Paulista de Críticos de Arte, em 1991, e foi indicada ao Troféu Imprensa de Melhor Atriz em 1999, por sua atuação na novela Torre de Babel, onde viveu a inesquecível Bina Colombo. E as novelas, aliás, foram um território onde Cláudia reinou absoluta por décadas, porque depois de Torre de Babel, ela esteve em As Filhas da Mãe, em 2001, em América, em 2005, onde interpretou a mexicana Consuelo, em Sete Pecados, em 2007, onde viveu a anja atrapalhada Custódia, e foi indicada 2 vezes ao Prêmio Contigo, de melhor atriz coadjuvante e melhor casal romântico, em A Vida Alheia, em 2010, como protagonista, em Aquele Beijo, em 2011, em As Brasileiras, em 2012, em Além do Horizonte, em 2013, em Sexo e as Negas, em 2014, e em Haja Coração, em 2016, que foi sua última novela. E mesmo depois de tantos anos de estrada, ela ainda gravou A Morada da Alegria em 2018 e fez sua última participação na TV como a professora de autoescola Bibi no quadro Infratores, do Fantástico, também em 2018. E você sabia que ela dublou a Ellie em A Era do Gelo? Ou que fez tantas novelas? Conta aqui nos comentários qual desses trabalhos menos conhecidos de Cláudia mais te surpreendeu, porque é sempre bom redescobrir os talentos de uma artista tão completa. Enquanto a televisão a aplaudia e a criticava na mesma medida, Cláudia Giménez travava, em silêncio e às escondidas, a guerra mais brutal de toda a sua existência, a guerra contra o próprio coração. Em 1986, quando a fama ainda era um sonho distante, ela foi ao médico para curar uma tosse irritante e ouviu a sentença que congelaria qualquer um. Um tumor maligno no mediastino, plantado bem atrás do coração. E os médicos, com a frieza dos diagnósticos, a desenganaram sem piedade. Mas Cláudia, que sempre foi uma guerreira de fé inabalável, submeteu-se a sessões brutais de radioterapia e conseguiu vencer o câncer. No entanto, o tratamento que salvou a sua vida plantou uma bomba relógio dentro do seu peito, porque a radiação, ao destruir as células doentes, também corroeu e enfraqueceu irreversivelmente os tecidos do seu coração. E a partir daquele momento, sua vida se tornou uma corrida contra o tempo. Uma sucessão de intervenções cirúrgicas que teriam derrubado um elefante. Em 1999, ela sofreu um infarto e precisou ser submetida a uma cirurgia de altíssimo risco para colocar não uma nem 2, mas 5 pontes de safena. 13 anos depois, em 2012, seu coração, já tão castigado e cansado, exigiu uma nova intervenção. E antes mesmo da cirurgia de substituição da válvula aórtica por uma prótese sintética, ela precisou colocar 4 stents, pequenos tubos inseridos nas artérias para facilitar a circulação sanguínea. E como se o destino quisesse testar os seus limites até o fim, em 2014, ela precisou colocar um marca-passo para que aquele músculo teimoso não desistisse de vez. Mas a luta não parou por aí, porque depois da cirurgia do marca-passo, ela foi diagnosticada com pericardite, uma inflamação na membrana que envolve o coração, e chegou a acumular mais de 2 litros de água nos pulmões. E para piorar, Cláudia também era diabética, um fator que agravava ainda mais suas condições cardíacas e que, segundo o cardiologista Carlos Scher, contribui para o desenvolvimento mais precoce de doenças coronarianas. E o mais impressionante, o que faz qualquer um se curvar diante da sua grandeza, é que mesmo depois de tudo isso, ela nunca, jamais perdeu o bom humor ou a ironia afiada.
Em uma entrevista ao Fantástico, em 2014, com aquele sorriso cínico e ao mesmo tempo doce que só ela tinha, ela disse: "Quando eu falo para o meu médico, radioterapia desgraçada", aí ele fala: "Mas se não fosse ela, você já estava há muito tempo lá em cima, né?" E é verdade, a gente tem sempre que agradecer em vez de reclamar. E foi nessa mesma conversa que ela soltou a frase que define a sua passagem por esta terra: "Frágil. Eu sou a pessoa mais forte que eu conheço." Agora, pare e reflita comigo por um instante. Quantas pessoas, depois de enfrentar um câncer, um infarto, 5 pontes de safena, 4 stents, uma válvula sintética, um marca-passo, uma pericardite e ainda ser diabética, teriam a coragem e a disposição para subir num palco, vestir uma peruca colorida e fazer o país inteiro gargalhar até as lágrimas? Essa é a pergunta que eu quero que você responda aqui nos comentários. Você teria essa força? E não se esqueça de deixar o seu like se você também se emociona com essa história de superação. Porque compartilhar isso é uma forma de honrar a memória dessa gigante. Ela foi casada por 10 longos anos com a personal trainer Stella Torreão, a quem chamava, com uma ternura desconcertante, de alma gêmea, e com quem dividiu não apenas uma cama, mas um apartamento na Lagoa e uma vida inteira de cumplicidade. Juntas, elas chegaram a fazer planos para ter uma filha, com Stella sendo a barriga de aluguel. Mas o projeto, infelizmente, não se concretizou, e mesmo após a separação, elas continuaram morando juntas e sendo sócias em um espaço de treinamento. E Cláudia disse, em uma rara e honesta entrevista sobre sua vida pessoal: "Costumo dizer que a nossa separação não deu certo. Ela é tão dentro da minha vida e eu da dela, que a única parte que a gente não vive é a erótica." Mas ela não se prendeu a um único amor. Porque depois do divórcio, ela resolveu experimentar novos caminhos, e entre abril e outubro de 2008, ela viveu um romance intenso e escandaloso com o galã Rodrigo Favanello, 18 anos mais novo. E o namoro causou um rebuliço na imprensa, não apenas pela diferença de idade, mas porque Cláudia, que sempre foi extremamente reservada, nunca escondeu sua sexualidade ou seus afetos. E como ela mesma afirmou com a franqueza que a caracterizava: "Nunca escondi nada. Não se falava nesse assunto, mas as minhas namoradas frequentavam a minha casa e a minha mãe as tratava super bem. Tudo normal. Nunca achei que isso fosse um problema, uma diferença. Isso fazia parte de mim." E essa liberdade, essa autenticidade brutal, essa recusa obstinada em se curvar aos padrões e aos rótulos sociais, é exatamente o que faz de Cláudia Gimenez uma figura tão única, tão moderna e tão à frente do seu tempo. E, no entanto, mesmo com todo esse amor, toda essa fama e toda essa força descomunal, o coração que tanto lutou, que tanto teimou, finalmente se cansou de bater. No dia 20 de agosto de 2022, Cláudia Gimenez faleceu no Rio de Janeiro, aos 63 anos, vítima de uma insuficiência cardíaca. E a notícia correu o país como um vendaval, e o Brasil inteiro parou, emudeceu e chorou para se despedir da mulher que fez o país rir por 4 décadas. Miguel Falabella, seu parceiro de cena e amigo, desabou em lágrimas ao falar dela no Fantástico e disse com a voz embargada que ela era a alma da sua comédia. Maria Beltrão, no programa É de Casa, declarou com uma tristeza profunda: "O Brasil fica menos divertido hoje." E as homenagens se multiplicaram como flores em um jardim, nas redes sociais, nos jornais, na televisão. Porque Cláudia Gimenez não era apenas uma atriz, ela era uma parte viva da memória afetiva de cada brasileiro que cresceu vendo suas personagens, repetindo seus bordões e rindo de suas tiradas. Sem filhos, ela deixou Stella como sua única herdeira, mas deixou também um legado muito maior do que qualquer bem material. Aos 63 anos, uma insuficiência cardíaca finalmente calou a voz que fez o Brasil rir. Calou, mas não apagou. Porque enquanto houver um brasileiro gritando "beijinho, beijinho, pau, pau", em uma roda de amigos, em um estádio de futebol ou em uma conversa de bar, Cláudia Gimenez estará viva e pulsante. Ela nos ensinou, com a sua vida,
e com a sua morte, que mesmo com o coração partido, perfurado por cirurgias, cansado de tanto lutar, a vida merece ser vivida com bom humor, com coragem e com uma autenticidade que desafia qualquer convenção. Ela nos ensinou que ser forte não é nunca cair, mas sim levantar todas as vezes que o corpo e a vida tentam te jogar no chão. E ela nos ensinou, acima de tudo, que o riso é a maior, a mais poderosa e a mais humana das armas contra o silêncio eterno da morte. Agora, se você chegou até aqui e se emocionou com essa história, eu quero fazer um pedido que vem do fundo do coração. Deixa nos comentários qual é o seu personagem favorito dela. Se é a Dona Cacilda, a Edileuza, a Glorinha, a Grace Kelly, a Bina de Torre de Babel, ou até mesmo a Ellie dublada em A Era do Gelo. Porque é assim, compartilhando memórias, que a gente mantém viva a chama de quem fez tanta gente feliz. E se você gostou desse documentário, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e principalmente compartilhar esse vídeo com aquele amigo, com aquela mãe ou com aquele avô que também ama a Cláudia Giménez. Porque histórias como essa não podem ser esquecidas. Elas precisam ser contadas, recontadas e ecoar para sempre como um grito de guerra. Cláudia Giménez se foi, mas a sua voz, aquela voz imortal que fez o Brasil rir, vai ecoar para sempre em cada um de nós. E no fim das contas, talvez seja esse o maior legado que alguém pode deixar. Não o silêncio vazio, mas o eco eterno de uma gargalhada que nunca, jamais vai se apagar.